Damos as boas-vindas aos irmãos que estão na casa de Deus, nesse intuito de adoração e louvor ao nome do nosso Senhor. Damos também as boas-vindas aos irmãos que estão nos assistindo agora pela internet, todos nós que estamos nesse desejo de crescer em Deus, de viver na dignidade de filhos de Deus, todos nós possamos encontrar aquilo que viemos procurar, que é a bênção do Senhor, no sentido de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estamos vendo, meus queridos, nesse mês de fevereiro, o tema da dignidade. Já deixamos bem claro, está bem especificado, que dignidade nada tem a ver com merecimento. Dignidade é uma coisa, merecimento é outra coisa. E, portanto, quando a Bíblia fala de vivermos de maneira digna, de estarmos de maneira digna do Evangelho, do Senhor Jesus, isso nada tem a ver com a salvação. A salvação nós já recebemos, mesmo sem merecer a salvação, mesmo sem sermos dignos da salvação, a salvação nós já recebemos. Porém, uma vez que fomos visitados pela misericórdia de Deus, uma vez que fomos visitados pela salvação do nosso Senhor, então agora precisamos viver de maneira digna desta salvação que nós já recebemos. O Evangelho, ele muda a nossa vida, o Evangelho muda a nossa direção, o Evangelho muda o nosso pensar, muda o nosso olhar, muda o nosso fazer, o Evangelho muda o ser humano, porque agora, uma vez salvos, nós não podemos viver da mesma maneira que antes. Agora temos uma nova posição, uma nova postura e, portanto, temos que viver na dignidade dessa nova postura. Nós vimos no primeiro domingo que a dignidade é uma questão de ser, não apenas de fazer. E nós vimos no texto de Efésios que ser digno do Evangelho do Senhor, de viver de maneira digna, é viver com humildade, com mansidão, com longanimidade, é nos esforçar pela unidade do Espírito. Então tudo isso são movimentos internos que nós fazemos na direção de vivermos com dignidade. Também vimos no domingo passado que a dignidade deve ser vivida de maneira plena, integral, total, com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito, ou seja, a nossa alma, com o nosso sentimento deve estar todo voltado para a dignidade do Senhor Jesus, para o trabalho do Senhor Jesus. O nosso espírito, que é o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, ela deve estar toda voltada ao serviço, à glória do Senhor Jesus. E o nosso corpo, que é o nosso fazer, é o nosso dia a dia, a maneira como expressamos o que nós estamos pensando ou querendo, o nosso fazer também deve ser plenamente voltado para a glória do Senhor Jesus. Então a dignidade, ela é vivida com mansidão, com humildade, com longanimidade, ela é vivida no corpo, é vivida na alma, é vivida no espírito. Hoje nós queremos conversar com os irmãos, crescer no conhecimento juntamente com os irmãos, a respeito de dois itens desta dignidade, que são os requisitos para sermos dignos. O que você precisa ter ou procurar fazer antes dessa dignidade. E a segunda coisa é, para que isso tudo serve? Uma vez que nós estamos vivendo de maneira digna, qual é o proveito disso? Para tanto, eu quero convidar os irmãos a lermos a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, estaremos lendo os versos 9 a 12. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 12. Encontramos todos? Amém? Ninguém encontrou ainda. Na minha Bíblia Coinário Presbiteriano, página 214 do Novo Testamento. Quem tem Bíblia eletrônica fica muito fácil.
Diz assim a palavra de Deus, né? Paulo está escrevendo aos Colossenses e ele começa a falar da surpresa agradável que ele teve quando ouviu falar do Evangelho entre os colossenses, que o Evangelho estava prosperando na cidade de Colosso, que a igreja evangélica, o falar de Cristo, o conhecimento de Cristo, estava prosperando naquele lugar. Paulo fica muito satisfeito com a prosperidade do Evangelho naquela cidade, e aí ele escreve uma carta para essa cidade, para essa igreja, e no meio da sua carta ele fala assim: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Deus querido, a tua palavra foi lida aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz agora, portanto, ó Deus, ilumina o nosso espírito com o teu espírito, para que possamos ouvir a tua voz, compreender a tua vontade e nos tornarmos filhos melhores. Fala conosco, ó Deus, esta noite, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, viver com dignidade, ser digno, andar de maneira digna, esse é um tema que Paulo desenvolveu muitas vezes ao longo dos seus escritos para as igrejas e revela a sua importância para nós que vivemos ainda hoje no Evangelho. Então, sabendo já que nós vimos desde o primeiro domingo, nós devemos viver então com humildade, com mansidão, é assim que se vive de maneira digna, né? Com humildade, com mansidão, com longanimidade, que isso tem que ser vivido de corpo, alma e espírito, na sua integralidade, todo o nosso ser deve estar voltado para isso. Então agora vamos ver os pré-requisitos, o que é que eu preciso desenvolver em mim para que a dignidade comece a florescer. O que eu preciso fazer, o que eu preciso ser, onde eu preciso estar, para que a dignidade possa ser acessível a mim, para que o coração humilde se desenvolva em mim, para que a mansidão se desenvolva em mim, para que eu me envolva de corpo, alma e espírito. O que é que eu preciso fazer antes? Como é que eu preciso estar antes? Quais são os requisitos necessários para isso? E Paulo, desenvolvendo o seu texto, ele fala que ouviu do Evangelho, ouviu que na igreja de Colosso o Evangelho estava prosperando, e ele diz: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Primeiro pré-requisito para que você viva de maneira digna perante o Senhor: você precisa desenvolver o pleno conhecimento da vontade de Deus. Não pode haver adoração sem conhecimento. Não existe adoração sem conhecimento. Saulo, antes de ser Paulo, Saulo, no seu intuito, na sua paixão de agradar ao coração de Deus, ele matava os crentes, ele perseguia a igreja, e no coração dele, ele estava fazendo o certo, porque ele achava que isso é que agradava ao coração de Deus. Mas no momento em que ele foi jogado por terra na estrada de Damasco, no momento em que ele conheceu a Jesus, a sua vida mudou. De perseguidor ele passou a perseguido. De uma pessoa que impedia o prosseguimento do Evangelho, ele tornou-se um pregador do Evangelho. E por que isso? Porque ele agora ganhou o conhecimento da vontade de Jesus. Uma vez prostrado em terra, ele foi levado por uma pessoa a um certo lugar, e lá durante 3 anos, ele aprendeu sobre a vontade de Deus em Jesus Cristo para nós. 3 anos num seminário intensivo, para então, já conhecendo a vontade de Deus em Jesus Cristo, sair anunciando o Evangelho,
fazer a vontade de Deus, tornar-se vaso de honra, vaso de bênção nas mãos do Senhor, para a salvação de muitos. Mas para isso, a primeira coisa que ele fez foi desenvolver o conhecimento de Deus. É claro que Deus nos revela a sua vontade, mas você precisa conhecer a Deus. Conhecer a Deus é conversando com Deus, é você falando com Deus em oração todos os dias, é você vindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, conversando a respeito da palavra de Deus, numa roda de amigos, conversando sobre vários assuntos. Quando falamos sobre Jesus, sobre a Bíblia, nós aprendemos muito mais às vezes do que no culto, porque trocamos experiências, trocamos conhecimento com várias pessoas e aprendemos. Então é preciso que desenvolvamos conhecimento da vontade de Deus. Ninguém pode viver de maneira digna do Evangelho, de maneira digna do Deus que o salvou, do Jesus que o salvou, sem conhecer a esse que o salvou. E Paulo continua dizendo assim, que ele está pedindo a Deus para que eles transbordem no pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria. Para vivermos de maneira digna diante de Deus, é preciso que tenhamos, é preciso que desenvolvamos a sabedoria. Sabedoria não tem a ver com acúmulo de conhecimento. A sabedoria é o bom uso, a boa aplicação do conhecimento adquirido. Isto é sabedoria. Conheço o caso de uma mulher, e ela tinha um marido, e o marido simplesmente odiava tudo o que dissesse respeito a maracujá. Ele detestava maracujá. Estava lá eu almoçando na casa dela com uma turma, e ela serviu aquele refresco gostoso, amarelinho, e quando colocou no copo, ele ainda comentou comigo: eu espero que não seja de maracujá, seja de laranja, abacaxi, qualquer coisa, tangerina, qualquer coisa amarela. Maracujá não, porque ela sabe que eu odeio maracujá. Botou na boca e cuspiu. E ela veio reclamar: mas você está cuspindo na frente de todo mundo. Ele falou: você sabe que eu odeio maracujá, e mesmo assim você serve refresco de maracujá. E ela falou: eu não entendo como é que você não gosta de maracujá, tão gostoso. Eu falei: eu não gosto de maracujá e pronto, não gosto. Muito bem, tomou água durante o almoço, e terminado o almoço, ela serviu a sobremesa gostosa, bonita. Ele botou na boca e cuspiu, era mousse de maracujá. Ele falou: você sabe que eu não gosto de maracujá. E ela disse: eu não entendo como é que você não gosta de maracujá. Vejam, ela tinha conhecimento de que ele não gostava, mas ela não usava esse conhecimento com sabedoria. Então a sabedoria é o bom uso do conhecimento adquirido. Se nós queremos viver de maneira digna do Evangelho, de maneira digna de Deus, de maneira digna da morte de Jesus por nós, é preciso desenvolvermos o conhecimento de Deus e usarmos com sabedoria esse conhecimento. Tem muito bandido que tem muito conhecimento de tecnologia e usa o seu conhecimento para roubar os outros, para dar golpes pela internet. É o uso do conhecimento? É um uso sábio? Não. Sabedoria é o bom uso do conhecimento adquirido. Uma pessoa que sabe muitas coisas, adquiriu muito conhecimento, acumulou muito conhecimento, não quer dizer que seja uma pessoa sábia. É uma pessoa que conhece muita coisa. A pessoa sábia é aquela que aplica bem o conhecimento adquirido. Às vezes a pessoa de pouco conhecimento, de poucas letras, na verdade o seu conhecimento adquirido nem é tanto, mas quantas vezes usa com tanta sabedoria, como por exemplo a mulher samaritana. Veja que Pedro viveu com Jesus tanto tempo, e quando precisou, negou. A mulher samaritana esteve com Jesus o quê? Meia hora, 10 minutos, 15, e foi para a cidade e anunciou o Evangelho, e as pessoas vieram ver Jesus e se converteram por causa dela, e o contato que ela teve com Jesus foi de 15 minutos, 20, nada mais do que isso. Foi uma conversa muito simples e muito rápida. O conhecimento dela era mínimo, mas ela usou com tal sabedoria que tanta gente se converteu. Então é preciso desenvolver o conhecimento e usar o conhecimento com sabedoria. Mas também diz o texto que Paulo está escrevendo agora, conhecimento da vontade, toda sabedoria e entendimento espiritual. O entendimento espiritual é a consciência
de que existe um mundo espiritual à nossa volta, existe um mundo espiritual em movimento, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual, e isso tem efeitos na nossa vida material. E o que acontece na vida material tem efeitos na vida espiritual. É saber olhar o que está acontecendo e ver a mão de Deus trabalhando nas coisas que estão acontecendo em volta. É por isso, queridos, é que Jesus disse a Pedro: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, porque o mundo material está ligado ao mundo espiritual. Um mundo influencia o outro, e nós precisamos ter essa visão, esse entendimento. Há pessoas que acham que o que acontece aqui fica aqui, o que acontece no mundo celestial é do mundo celestial, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Totalmente errado. Nós mesmos somos corpo material e somos espírito. Jesus, o nosso Salvador, sendo Deus espiritual, se fez carne, se fez matéria, mundo material. Então nós, ainda neste mundo, temos que ter visão, entendimento do que acontece no mundo espiritual, olharmos em volta e termos olhos espirituais para ver a mão de Deus trabalhando em todos os atos. Tanto faz na vida ou morte de uma criança, quanto na vida ou morte de alguém com mais de 100 anos. Existe um fator espiritual nisso. A mão de Deus está nisso, a vontade de Deus está nisso, e nós precisamos ter olhos para ver a vontade de Deus trabalhando. Conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual, pré-requisitos para você viver uma vida digna, para você desenvolver a sua vida digna. A partir daí, obviamente, você começa a desenvolver aquilo que nós já falamos antes, né? A humildade, a mansidão, a longanimidade. Começamos a aprender a viver isso de forma total e completa, com corpo, alma e espírito, né? Com o nosso fazer, com o nosso sentimento e com o nosso conhecimento, com a nossa razão, com o nosso intelecto. Mas a questão é, para que tudo isso? Quem ganha o que com todo esse esforço? Dissemos que o mundo espiritual tem influência no mundo material, e o mundo material tem influência no mundo espiritual, e é isso que Paulo desenvolve quando vai dizer para que tudo isso. Ele fala no versículo 10, a fim de, vejam que tudo isso que ele falou antes aqui, tem uma razão, é a fim de, você vai desenvolver conhecimento, sabedoria e entendimento para que alguma coisa aconteça. Ele fala, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E aí vem, frutificando. Então, para que tudo isso? Para produzir frutos. Não existe alguém que se diga cristão e que não produza frutos. O cristão que teve a vida cristã mais curta registrada até hoje em toda a história foi o ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Morreu, acabou. Deu tempo de nada, mas até hoje se fala no testemunho daquele homem. Olha como a profundidade da sua conversão deu frutos até hoje. A vida cristã precisa frutificar, e ele vai dizer isso aqui, frutificando em toda boa obra. O crente precisa dar frutos. Nós estamos ligados na videira verdadeira, nós somos galhos enxertados na videira verdadeira, e a Bíblia diz que se o galho está na videira, mas o galho não dá fruto, Deus vem com a pá e corta e joga no fogo. Então não deu fruto, a Bíblia é clara, não tem meio termo, é cortar e jogar no fogo. Por mais que eu tenha pena, por mais que eu não queira, quem faz isso é Deus. Então, a fim de quê? Para que você precisa viver uma vida plena no Evangelho, uma vida digna da morte de Jesus, uma vida digna do sacrifício que Jesus fez por você? Primeiro, para dar frutos das boas obras. E diz mais, crescendo no pleno conhecimento de Deus. É preciso crescer no conhecimento de Deus. Já vimos no conhecimento que é algo que nós precisamos ter da vontade de Deus. Só que esse conhecimento não pode ser estático, não pode ser parado. Deus é dinâmico e nós temos que ser dinâmicos também. O nosso conhecimento deve crescer a cada dia.
Não existe, queridos, um crente verdadeiro que entrou na igreja hoje com aquele conhecimento, com aquele ministério, é aquilo que ele faz na igreja. 20 anos depois, ele conhece a mesma coisa, ele faz a mesma coisa, não andou um passo, não progrediu um passo. Tudo que ele fazia, ele continua fazendo, tudo que ele não fazia, ele continua não fazendo. Isso não é um crente de verdade. A Bíblia diz que aquele que vive na plenitude do Senhor, aquele que está vivendo de maneira digna do Senhor, ele cresce no conhecimento de Deus, ele cresce na vontade de Deus, ele cresce no querer de Deus na sua vida. E é impossível você saber o que Deus quer de você, você ter conhecimento do que Deus fez por você, e você não crescer também no seu labor pelo Senhor. Então, qual é a finalidade disso tudo? É o fruto, é o crescimento. E Paulo ainda vai dizer assim, versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Ora, então é nos fortalecermos. Vejam que não é apenas uma coisa voltada para Deus, é uma coisa voltada para nós também. É frutificação, crescimento, fortalecimento. Mas não é um fortalecimento muscular, não é você pegar pesos e levantar e ficar forte, não é ficar forte no sentido de responder mal a alguém que vier falar mal do Evangelho, não, ele fala que é fortalecimento na perseverança e na longanimidade. Já viram que tem crente que por qualquer coisa desiste, fala logo o biquinho, não, eu ia fazer isso, mas o fulano não gostou, também não faço mais não, não faço mais não, e sai da igreja, também eu vou parar de dar dízimo, logo paro de dar dízimo, logo paro de vir à igreja, não falo mais com o fulano não tem perseverança em nada. E o que a Bíblia diz é o seguinte: é aquele que vive na plenitude de Deus, aquele que vive de maneira digna do Senhor, mesmo que ele perceba que não vai ser honrado pelo que ele está fazendo, mas ele persevera, ele faz, porque ele sabe que é a vontade de Deus, ele sabe que é aquilo que Deus quer para a sua vida, ele sabe que é para esse ministério que ele foi chamado, ele tem certeza disso. Então não vai permitir que o diabo o persiga de maneira que ele desista no meio do caminho daquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. É perseverança e a longanimidade. Longanimidade é um ânimo longo em fazer o bem. Muitas vezes nós estamos fazendo o bem, mas por não sermos reconhecidos, logo paramos. Eu vou levar para a cesta básica, mas olha só, eu levei mais do que todo mundo esse mês, o pastor não falou nada, também não levo mais. Desiste logo, parou. O ânimo de fazer o bem, fulano não merece. Veja, uma ajuda, o critério para ajuda não é merecimento, é necessidade. Você não ajuda quem merece, você ajuda quem precisa. Então, longanimidade. Muitas vezes fazemos bem a pessoas que nos querem mal, mas é preciso ter um longo ânimo em fazer o bem. Assim vive quem vive de maneira digna de Jesus, porque ele fez o bem a nós, quando nós ainda éramos inimigos da cruz de Cristo. E se queremos seguir a Jesus, ser dignos na morte de Jesus, então é isso que estamos fazendo. E quando ele fala da perseverança e da longanimidade, o fortalecimento nessas coisas, ele começa a falar agora ao meu coração e ao seu coração de maneira mais próxima, quando ele fala assim, com alegria. Nós pensamos que a vida cristã é uma vida de tristeza, é uma vida de luta, de batalha, que você vive sangrando pelo caminho, mas a Bíblia diz que não, há uma alegria quando você percebe que você está dentro da vontade de Deus. Há uma alegria quando você percebe que Deus fez o bem a alguém e usou você para isso. Quando Deus salvou uma vida e o instrumento de Deus, a pinça de Deus para ir lá e pegar aquela pessoa e trazer para o reino do Filho do seu amor, esse instrumento foi você. E quando você vê a vontade de Deus sendo feita através de você, não existe alegria maior. Você não quer outra vida, você só quer ser usado por Deus, você só quer ser um instrumento de Deus. E alguns vão te chamar de bobo, de besta, de otário, disso, daquilo. Você não está nem aí para nada. Você vai cantar aquele cântico, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, porque é isso que nós queremos. Quando você está no centro da vontade de Deus, vivendo na dignidade do sacrifício de Jesus, o seu coração é invadido de alegria, e é por isso que a Bíblia diz, é aquela que excede, a paz que excede a todo entendimento. É uma alegria indizível, na plenitude, a plenitude de alegria na presença de Deus. É isso que a Bíblia diz. E quando nós estamos vivendo essa alegria, as pessoas não entendem.
Eu não entendo como é que fulano luta tanto e está sempre alegre, sempre feliz. Não dá para dizer por quê. Porque é a alegria de Deus que nos toca. Vida cristã verdadeira não é só tristeza, não é só luta, não é só sangue, não, queridos. Ela é também muita alegria, muitos momentos de extrema felicidade, mesmo em meio às maiores perseguições. E ele vai encerrar essa perícope, esse pedaço de texto que nós lemos, dizendo assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Existe uma herança que somente os santos vão herdar. Somente os santos vão ter essa herança na luz. Repitam comigo: somente os santos terão herança no reino da luz. Mas para receber essa herança, é preciso que você esteja no ponto de receber a herança. Seja santo, seja no ponto. E quando Paulo fala assim, vos fez idôneos, ele quer dizer assim, ele fez vocês, botou vocês no ponto de receber essa herança. Você que não estava no ponto, estava muito abaixo disso. Você não merecia nada disso, não tinha dignidade, não tinha idoneidade, e Deus pega você lá de onde você está e coloca você idôneo, em condições de receber a herança da luz junto com os santos. E aí diz, dando graças a Deus por isso. Então a graça de Deus, o coração agradecido a Deus, é algo que acontece quando você vive nessa plenitude do Senhor, quando você vive na dignidade de filho de Deus. Você vive de coração alegre e coração grato. Pastor, como é que gratidão dá alegria no coração? Tá brincando. Vai dizer que quando você recebe aquele presente que é tudo que você queria e você recebe, seu coração não se enche de emoção e você fala para a pessoa, obrigado fulano, né? Recebi uma coisa que era tudo que eu queria. É exatamente assim que nós nos sentimos, coração agradecido. Gente, tem crente de coração ingrato. Como é que pode isso? Não entra na minha cabeça. Como é que um crente é ingrato? Como é que ele recebe herança junto com os santos na luz e não tem gratidão no coração? Não vive na plenitude do Evangelho, não vive na dignidade, no merecimento do sacrifício de Cristo Jesus, não vive na dignidade de filho de Deus, não vive na postura daquele que é salvo, porque aquele que é salvo vive sempre uma vida de muita alegria e uma vida de muita gratidão a Deus, porque reconhece, porque sabe que é verdade aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 1, né? Atento, esteja atento à tua vocação, como foi que Deus te chamou. É como se Deus tivesse colocado a humanidade em fila por merecimento na porta do céu, e aí foi e tirou os últimos da fila e trouxe para dentro, e deixou os primeiros. E aí quem estava lá na rabeira da fila fala, gente, eu não merecia, e Deus me pegou lá no rabo da fila e me trouxe e me colocou dentro. Não é por minha causa, ainda bem que eu estou aqui graças a Deus. É esse coração agradecido, é que nós vamos ter, cheios de alegria, porque recebemos essa herança. E o meu apelo a você que está na igreja nesta noite, o meu apelo a você que nos escuta nessa hora, onde quer que você esteja, seja que hora você esteja ouvindo isso, é que você esteja aberto a essa experiência, que você abra o seu coração e você se decida a produzir em você os requisitos necessários para essa dignidade. E os requisitos são o conhecimento da vontade de Deus. Fale com Deus, converse sobre Deus, leia a palavra de Deus, aplique esse conhecimento com sabedoria, olhando espiritualmente as coisas e vendo a mão de Deus atuando. Se você fizer isso, logo, logo você vai estar vivendo uma vida que vai encher o seu coração de alegria, que vai encher o seu coração de gratidão. As pessoas vão olhar para você e não vão entender de onde vem isso, só você sabe. Como só eu sei de onde vem a minha alegria, apesar das lutas, apesar dos problemas, das aflições, eu sei de onde vem a minha alegria, eu sei de onde vem a minha paz, vem do Senhor, que é a fonte de todo o bem. Você vai saber de onde vem a sua, mesmo que as pessoas não entendam. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, a salvação de Deus, quando nós pregamos a você, que você abra o seu coração ao novo de Deus, a Jesus Cristo no seu coração, Senhor de sua vida, Salvador da sua alma, nós não estamos pregando apenas para que você leve uma vida de lutas para o Senhor, não, queremos que você leve também uma vida de alegria, também uma vida de paz, uma vida de regozijo, uma vida de gratidão.
Nós queremos que você comece a viver o céu aqui e agora. Que a alegria comece para você aqui e agora. Que a gratidão do reconhecimento pelo que Jesus fez comece aqui e agora. Mas você precisa desenvolver os seus olhos espirituais, o seu entendimento espiritual. Para isso você precisa de conhecimento da vontade de Deus. Aplicar este conhecimento com sabedoria. Abra o seu coração ao novo do Senhor. Abra o seu coração a Jesus Cristo. Permita-se ver o que Deus tem feito na tua vida, pela tua vida, através da tua vida. Seja grato, seja de Jesus. Salve-se a você mesmo e aos seus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que o conhecimento de Deus passe através de nós, para que se cumpra a profecia de Isaías. Que o conhecimento de Deus encha, cubra a terra, como as águas cobrem o mar. Eu quero fazer parte dessa história. Faça você também parte desse processo. Amém? Deus nos abençoe. Coloque no nosso coração o desejo de cada vez sermos mais fiéis, cada vez sermos mais ativos, mais buscadores do seu conhecimento e da sua vontade. Você que está em casa, receba também a bênção do Senhor, receba a paz do nosso Deus, receba a Jesus no seu coração. Torne-se uma pessoa alegre, feliz, em paz, de coração grato, sabendo que Deus, o mesmo Deus que é por mim, é também por você. Seja abençoado em nome de Jesus. Por favor.